A ideia desse mapeamento de pesquisa de redes de colaboração dos GTs, ela surge assim de maneira ampla de um esforço da ANPEP, de gestões anteriores, de compreender os desdobramentos das ações da própria ANPEP ao longo de 40 anos de existência. A promoção do intercâmbio entre centros de pesquisa e os membros desses centros é um dos principais eixos de ação da ANPEP e um dos principais objetivos de sua existência. Essa política de formação de redes interestaduais e regionais, ela teve início no segundo simpósio da ANPEP, lá em 1989, com 10 GTs. Hoje nós temos 96 GTs. Então, a gente precisa compreender como se deram esses processos de formação, consolidação e expansão da comunidade científica em psicologia. Esse crescimento, ele tem configurado a produção científica em psicologia no nosso país, e essa produção, ela é resultado de relações de articulação de pesquisadores e docentes, e isso alimenta as atividades locais dos programas de pós-graduação. Então, para sistematizar esse esforço de compreensão, foi criado o GT dos GTs, como a gente chama, e desde 2022 nós temos nos reunido com esse objetivo, diagnosticar a atual situação dos grupos de trabalho diante dos objetivos gerais da ANPEP. Esse grupo de trabalho, ele é composto pela presidente da ANPEP, professora Gardênia Abad, o vice-presidente Frederico Alves Costa, Ana Raquel Guzzo, professora Ana Raquel Rosas Torres, professora Silvia Virgínia e eu, professora Elisa Amorim Ribeiro. Nós somos integrantes de diferentes grupos de trabalho na ANPEP, pertencemos ao GT de Psicologia Social, Psicologia Escolar, Psicologia Organizacional e do Trabalho, a Psicologia e Políticas Públicas, e pertencemos a diferentes regiões do país e diferentes universidades. Como objetivo geral, a gente pode delinear que nosso objetivo é compreender a dinâmica dessas interações entre os pesquisadores e os temas também, a dinâmica entre os temas pesquisados na área de psicologia no Brasil. Especificamente, a gente quer mapear e analisar as relações entre as regiões e entre as instituições, expressas nas relações entre docentes e pesquisadores. Nós queremos entender também a dinâmica de interação entre pesquisadores, indicando possíveis elos nessa rede de relações e lideranças, tanto nos GTs, intra-GTs, como entre os diferentes GTs. E nós queremos compreender, além das relações entre as pessoas, entre os pesquisadores, quais são os elos temáticos dessas relações. Então, compreender melhor a identidade temática dos grupos de trabalho, as áreas de pertencimento e os pontos de conexão, as inter-relações entre essas temáticas. Bom, os dados vão ser coletados por meio de um questionário de mapeamento de redes, vai acontecer online e é um questionário auto-administrado. Então, os membros dos GTs vão receber esse link no seu e-mail e vai responder. Quem responde? Docentes vinculados a programas de pós-graduação filiados à ANPEP. A pesquisa vai estar disponível logo nos próximos dias e vai ficar em torno de 45 dias até o início de maio. Nossa comissão, ela vem trabalhando nesse instrumento desde abril de 2023. Nós temos tomado decisões sobre quais relações eram relevantes para mapear e quais as informações dos pesquisadores eram necessárias para qualificar e interpretar esse mapeamento. Tivemos um esforço de criar um instrumento enxuto, mantendo somente as questões necessárias para atingir os objetivos da pesquisa. Buscamos identificar as informações que já tínhamos no banco de dados e quais informações nós precisaríamos confirmar e atualizar. Junto a isso, nós buscamos o auxílio de uma consultoria em ciências da computação para criar um formulário que atendesse às nossas necessidades e que resultasse no banco de dados no formato necessário para ser utilizado no software de análise de redes sociais e análise de redes semânticas, que é o meio pelo qual nós vamos analisar os temas. Nós fizemos um piloto da coleta na própria comissão, com os membros da comissão, e realizamos uma apresentação do instrumento para os coordenadores dos GTs. A partir das diversas sugestões que vieram dessas duas etapas, nós melhoramos e detalhamos as instruções do instrumento. Esse instrumento ele possui duas seções, basicamente. Uma primeira de identificação do pesquisador, com o GT ao qual ele pertence, a instituição e o programa de pós-graduação.
Nessa seção tem um item para informar até 3 temas que o participante pesquisa. Nesses temas, o pesquisador ele vai tratar dos temas dele de pesquisa. Você vai responder sobre os seus temas de pesquisa, não é sobre os temas de pesquisa do seu GT. E quando você informar os seus temas, não se preocupe em classificar esses temas em categorias já prévias, né, tradicionais ou conhecidas. O importante é que você escreva com suas palavras e busque informar da maneira que mais se aproxima dos seus reais interesses de pesquisa. Bom, na sequência da identificação, da primeira etapa de identificação, o pesquisador tem acesso ao TCLE e, concordando em participar da pesquisa, é direcionado à segunda parte do instrumento. A segunda parte é a seção de mapeamento propriamente dita das relações. E nós vamos pedir para você listar as pessoas, você pode listar pessoas do seu GT e de outros GTs, com quem você tem um envolvimento mais significativo. São pessoas que você partilha temas de interesse, que você se relaciona porque essa relação agrega expertises metodológicas, parcerias que vêm de participação em entidades científicas, em comitês de assessoramento, agências de fomento e comitês editoriais de periódicos. Você pode citar em torno de 5 pessoas, mas isso é uma referência, podem ser mais pessoas ou podem ser menos pessoas. Para cada pessoa que você citar, pesquisador que você citar, você vai indicar o tipo de relação que você tem. Essa relação acontece por quê? Geralmente porque por causa de banca que vocês participam juntos, publicações ou inserção na área. E pode ser mais de uma opção. Você pode ter uma relação que você participa nas 3 opções, né? Porque você participa em 2, você pode marcar mais de uma. Além disso, dizer que tipo de relação você tem com essa pessoa, você vai indicar que assunto justifica essa relação relacionada a essa interação. Que pode ser um tema em comum, um interesse de pesquisa em comum, uma expertise metodológica ou outra que a gente não tenha, que não esteja dentro de tema ou expertise metodológica. Eu quero destacar uma informação importante, é que buscamos ao máximo colocar as informações de autocompletar, a partir do banco de dados prévio da ANPEP. Mas pedimos que, se você identificar que essas informações estejam incorretas ou desatualizadas, você pode retificar, inserindo a informação correta naquela caixa de texto. Os resultados, eles vão ser apresentados de maneira codificada. Nós vamos preservar os nomes de todos os pesquisadores que participaram do estudo, assim também como quem foi citado. Apenas a diretoria da ANPEP e a comissão de análise dos GTs terão acesso a todas essas informações. Caso o seu GT, tenha interesse em conhecer a própria rede de colaboração, pode solicitar a ANPEP mediante autorização de todos os membros. A ideia é ter um diagnóstico das relações intra-GTs e entre GTs e dessas parcerias com parcerias externas à ANPEP. Esse diagnóstico ele vai ser a base para ações de otimização e fortalecimento dos vínculos de colaboração em pesquisa e produção de conhecimento. Além disso, nós vamos poder identificar pessoas que atuam como elos e lideranças intra e entre os diferentes grupos. Contamos com sua participação, com a divulgação da pesquisa, para que nós possamos fazer um diagnóstico mais próximo da realidade da ANPEP, da colaboração científica no país. Obrigada.